Quando se fala protestante, né? A origem na verdade, assim, quando se fala evangélico e protestante, a primeira pergunta, existe diferença ou não? Tá? E como que os evangélicos se sentem melhor de serem, sei lá, nomeados ou tratados por todos, né? E essa origem, ela vem de uma reforma, e que reforma foi essa? Né? Tá. Bom, para explicar essa questão do termo protestante e evangélico, a gente tem que saber uma coisa. Todo evangélico é protestante, nem todo protestante é evangélico. Tá, beleza. Então, o protestante é um termo mais amplo e genérico que engloba todas as igrejas oriundas daquele movimento do século XVI de rompimento com a Santa Igreja. Então, todas as igrejas que emergem desse movimento são chamadas de igrejas protestantes. Então, se a gente estivesse referindo a, vamos supor, Igreja Universal do Reino de Deus e Igreja Anglicana, eu peguei dois opostos aqui no espectro, não é errado chamar ambas de protestantes, tá? Mas, quando a gente afunila na história, o termo evangélico se refere a igrejas que têm práticas mais conversionistas, mais, como que eu posso dizer, proselitistas. São igrejas que enfatizam mais a busca de santidade pessoal, de evangelismo, uma vivência mais baseada na Bíblia. Inclusive, no século XIX, surgiram muitas igrejas que começaram a descrer, igrejas protestantes, que começaram a descrer do sobrenatural, dos milagres, do agir de Deus nas Escrituras e em hoje. Aí houve um movimento contrário a esse, chamado movimento fundamentalista, e num primeiro momento, hoje a gente usa o termo fundamentalista como um xingamento quase, né? Mas num primeiro momento, o termo fundamentalista foi designado por aqueles que criam nos fundamentos, né? Por exemplo, na inspiração da Bíblia Sagrada, na literalidade dos milagres da ressurreição de Cristo, na necessidade de evangelismo e vida de santidade. Então, essas igrejas, a gente chama de igrejas mais evangelicais, né? Essas igrejas evangélicas, têm essas características distintas de outras igrejas mais históricas e de um protestantismo mais histórico mesmo. Então, o termo protestante é mais amplo e pode ser usado para todos. O termo evangélico é mais restrito, só que todo evangélico é protestante. Tá? Agora, como que eles gostam de ser chamados? Depende. Assim como cada grupo protestante tem um conjunto de doutrinas, cada grupo protestante também, ou cada pessoa, gosta de ser chamado de um jeito, né? Então, se referem a eles como os crentes. Mas crente é todo aquele que crê, né? Nós somos crentes também. Se refere a eles como evangélicos, né? Mas a gente também é evangélico, nós cremos no evangelho, né? O termo, eu diria, mais correto seria o protestante, e eles não têm problema nenhum com esse termo, eles entendem que o movimento surge de um protesto contra a opressão romanista, né? A opressão papista, e por assim dizer. Mas eu já vi até pastores, eu tinha um professor no seminário que dizia, eu não gosto do termo protestante, eu não gosto do termo evangélico. Eu não gosto do termo evangélico, porque hoje você fala evangélico, pode significar qualquer coisa, tem um monte de igreja maluca por aí, um professor meu, pastor, tem um monte de igreja maluca por aí, então eu gosto do termo cristão. Se alguém me pergunta, eu falo, eu sou cristão. A gente sabe que não é tão simples assim, né? Quando você fala que é cristão, tá, vamos afunilar isso daqui. Mas, assim, chamá-los de evangélicos ou de protestantes não é ofensivo, eles não têm problema nenhum quanto a isso.